A zombaria das relíquias da Terra. O Museu Iridiano, repleto de relíquias de uma época passada, era um lugar onde o passado encontrava o presente da maneira mais perturbadora. Fornax, um experiente historiador das espécies iridianas, conduziu seu jovem aprendiz Antares pelos corredores mal iluminados. Suas formas alongadas lançavam sombras misteriosas no frio chão de metal enquanto se moviam com desdém deliberado. A exposição que eles abordaram continha pedaços da história militar da Terra, objetos de escárnio entre o povo iridiano tecnologicamente superior. Quando pararam em frente a uma enorme engenhoca de aço, Fornax mal conseguiu reprimir um sorriso de escárnio. O objeto de seu desprezo era um antigo tanque americano M4 Sherman, uma relíquia do século XX da Terra. Sua torre quadrada e seu cano curto e grosso pareciam incorporar tudo que a raça iridiana considerava ridículo na tecnologia humana. Fornax cuspiu no chão, suas escamas prateadas brilhando sob as luzes da exposição. Pelos deuses, Antares, você acredita que esses seres primitivos travaram guerras dentro desses caixões rolantes? A voz de Fornax flutua com desgosto. Ele circulou o tanque, suas garras afiadas tilintando contra o chão do museu, explodindo propulsores químicos, confiando em combustíveis fósseis, encolhendo-se atrás de aço simples, patético. Antares, ansioso para impressionar o mais velho, aproximou-se do tanque, batendo em sua torre com uma única garra. Os habitantes do mundo da morte amam a guerra, ao que parece. Sempre presumi que até mesmo suas civilizações antigas manejavam feixes de energia e pulsos nucleares, que em sã consciência construiriam uma monstruosidade tão ineficiente. Fornax ergueu as garras, exasperado. Ninguém pode compreender o funcionamento da mente humana, por mais distorcida e defeituosa que seja. O Conselho Galáctico ficou perplexo quando estas criaturas se candidataram para se juntarem à nossa União Iluminada. Meras crianças postas, mal controlando o átomo, pavoneando-se fazendo exigências aos seus superiores claros. As palavras dos historiadores mais velhos ecoaram na sala silenciosa, carregando consigo um sentimento de suprema arrogância. Fornax continuou, sua voz aumentando de indignação. Nosso poderoso embaixador no Conselho, Gorn, riu alto quando os humanos apresentaram imagens desses drogados enferrujados em ação. Ele não conseguia compreender a audácia. Antares, menos experiente, mas não menos confiante na superioridade de sua espécie, riu da ideia. No entanto, sua diversão durou pouco, pois o tom de Fornax de repente mudou para uma reflexão sombria. Os olhos dos iridianos mais velhos se estreitaram enquanto ele olhava para o tanque com uma gravidade recém-descoberta. Mas esse mesmo embaixador acabou engolindo a risada. Fornax murmurou, sua voz quase um sussurro. Este exato tanque estava lá durante um dos primeiros encontros da humanidade com a comunidade galáctica. Foi a primeira vez que o Conselho realmente percebeu o quanto avaliamos mal a corrida inicial. A diversão de Antares desapareceu quando a curiosidade tomou conta. O que você quer dizer, ancião? O que aconteceu? O rosto alongado de Fornax se curvou, seus olhos revelando uma rara vulnerabilidade. Quando aqueles 4 tanques saíram do cofre, os gritos do posto avançado iridiano ecoaram pelo vazio. Os humanos, sem hesitação, subiram nessas máquinas antigas e foram direto para a horda. O chão tremeu sob os trilhos de aço e o sangue da fera pintou o campo de batalha. Os olhos do jovem aprendiz se arregalaram em descrença. Mas certamente estas armas primitivas não eram uma mistura para as criaturas. As garras de Fornax bateram contra o casco do tanque enquanto ele respondia com uma resposta afiada. Você pensaria isso, não é? Mas os humanos libertaram tudo o que tinham. Os canhões ribombavam, as metralhadoras vibravam e o barulho era como o fim do mundo. As feras, aquelas terríveis criaturas monstruosas, explodiram sob o ataque implacável. Tripas e sangue espirraram por toda a parte. Enquanto os tanques transformavam a terra em uma lama fétida de morte e destruição. O queixo de Antares caiu. Eles os mataram com isso. Essas máquinas antigas os massacraram. O historiador mais velho deu um nó grave. Em minutos, Antares, o chão estava carpetado com carcaças, e quando mais feras chegaram, os humanos continuaram atirando. Eles devem ter gasto metade da munição, mas nunca desistiram. Foi como algo saído de um pesadelo,
um ataque implacável e impiedoso que nenhum iridiano jamais poderia ter concebido. O jovem aprendiz ficou paralisado, sua mente lutando para conciliar a máquina primitiva diante dele com a devastação que havia causado. Pela primeira vez, Antares sentiu uma pontada de medo, um medo de que talvez, apenas talvez, os humanos não fossem tão inferiores quanto acreditavam. A voz de Fornax caiu para um sussurro áspero. Naquele momento, quando as criaturas cederam e fugiram, deixando seus mortos e moribundos para trás, percebemos com o que realmente estávamos lidando. Esses humanos não eram apenas outra espécie, eram outra coisa, algo primitivo, feroz e totalmente indomável. E nós os recebemos nas estrelas, pensando que eles eram melhores. Naquele dia, os primeiros sinais de medo começaram a criar raízes dentro de todos nós, a Batalha do Vale Greenstone. O posto avançado iridiano no Vale Greenstone era uma fortaleza projetada para repelir qualquer ameaça que ousasse se aproximar de suas imponentes muralhas. Situado numa lua desolada, era um ponto estratégico de defesa, crucial para manter a segurança das colônias exteriores do Império Iridiano. Os iridianos, com a sua tecnologia avançada e vastos recursos, acreditavam-se invencíveis dentro das suas muralhas fortificadas. Mas essa crença logo seria destruída. À medida que o sol carmesim mergulhava abaixo do horizonte recortado, lançando longas sombras sobre o vale, um estrondo baixo ecoou pela base. Os guardas iridianos, vigilantes como sempre, examinaram a paisagem árida com seus sensores avançados, mas a origem da perturbação permaneceu indefinida. Então, sem aviso, o chão começou a tremer violentamente, provocando tremores nas paredes do posto avançado. Comandante, estamos detectando múltiplas assinaturas recebidas. Um dos oficiais iridianos gritou, sua voz tingida de pânico. O comandante Char, um veterano experiente em muitas batalhas, correu para o centro de comando. Suas escamas azuis brilhavam sob as luzes fortes e seus olhos se estreitaram enquanto analisava os dados na tela. As leituras eram erráticas, flutuando descontroladamente, como se os próprios sensores não tivessem certeza do que estavam captando. Melhorou a resolução. E Char latiu, sua mente correndo para entender a situação. A imagem na tela clareou, revelando uma nuvem de poeira subindo do fundo do vale e aumentando a cada segundo. E dentro daquela nuvem, formas escuras começaram a surgir, formas que Char nunca tinha visto antes. Pronto, tanques, sussurrou um dos oficiais, com a voz quase inaudível. Os olhos de Char se arregalaram em descrença. Tanques, isso é impossível. Quem usaria uma tecnologia tão ultrapassada na guerra moderna? Mas, à medida que a poeira baixou, a descrença do comandante transformou-se em horror. 4 enormes bestas revestidas de aço avançaram, seus motores rugindo como um trovão. Estes não eram apenas tanques quaisquer, eram relíquias do passado distante da Terra, máquinas de guerra rudimentares que deveriam ter sido obsoletas há séculos. E, no entanto, aqui estavam eles, avançando em direção ao posto avançado com um terrível senso de propósito. Levantem os escudos, preparem todos os sistemas defensivos. E Char comandou, sua voz cortando a tensão crescente na sala. Os soldados iridianos entraram em ação, guarnecendo seus postos e livrando-se de suas armas. Eles estavam confiantes em sua tecnologia, certos de que seus escudos de energia e canhões de plasma neutralizariam facilmente as máquinas humanas primitivas. Mas à medida que os tanques se aproximavam, algo inesperado aconteceu. O solo ao redor deles explodiu em explosões, enviando pedaços de rocha e detritos voando em todas as direções. Os tanques, no entanto, permaneceram ilesos, sua blindagem espessa absorveu o impacto com facilidade. Eles continuaram seu avanço implacável, sem serem intimidados pelas defesas iridianas. O coração de Char batia forte em seu peito enquanto ele observava a cena se desenrolar. Que tipo de armadura eles estão usando? Nossos canhões de plasma deveriam estar destruindo os RT Comandante, os humanos modificaram estas máquinas, relatou um dos oficiais, com a voz trêmula. Eles reforçaram a armadura com materiais que nunca vimos antes. É como se eles tivessem transformado esses tanques antigos em alguma coisa imparável. Os tanques alcançaram a base das muralhas do posto avançado,
com os motores acelerando enquanto se preparavam para o ataque final. Com um rugido cada vez mais profundo, o tanque líder disparou seu canhão principal. O projétil atingiu o escudo de energia com tanta força que toda a estrutura tremeu. O escudo, projetado para resistir às armas mais avançadas da galáxia, tremeluziu e começou a diminuir sob o bombardeio implacável. Impossível! Ishar murmurou, sua confiança se esvaindo quando o escudo finalmente desabou. Os tanques, agora livres de quaisquer barreiras, abriram fogo com tudo o que tinham. As paredes do posto avançado, antes consideradas impenetráveis, ruíram sob a barragem de granadas e balas. Os soldados iridianos, despreparados para um poder tão bruto e inflexível, ficaram em desordem. Uma por uma, as posições defensivas foram invadidas. Os tanques destruíram tudo em seu caminho, bunkers, torres e até mesmo os próprios guerreiros iridianos. O chão estava manchado de sangue e óleo enquanto as antigas máquinas de guerra avançavam pelo posto avançado com eficiência impiedosa. Ishar, lutando para manter a ordem, sabia que a situação era desesperadora. Os humanos de alguma forma transformaram sua tecnologia ultrapassada em uma arma de destruição em massa, e os iridianos eram impotentes para detê-los. Retire-se, volte para o santuário interno. Ishar ordenou, sua voz tremendo de medo. Os soldados sobreviventes obedeceram, abandonando as suas posições e fugindo em direção ao coração do posto avançado. Mas os tanques eram implacáveis, perseguindo-os com uma obstinação aterrorizante. Quando Ishar chegou ao santuário interno, ele avistou um dos comandantes de tanques emergindo da escotilha. O humano, vestido com uma armadura desgastada pela batalha, olhou para a destruição com olhos frios e calculistas. Ishar sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o comandante humano fez contato visual com ele, um olhar que falava de determinação, de uma vontade que não poderia ser quebrada. O humano ergueu a mão, sinalizando para os tanques pararem. Por um breve momento houve silêncio, quebrado apenas pelo crepitar das fogueiras e pelos gemidos dos moribundos. Então, com uma voz que ecoou pelo posto avançado em ruínas, o comandante humano falou. Comandante iridiano, suas forças foram derrotadas. Renda-se agora e você ainda poderá viver. A mente de Ishar disparou, pesando suas opções. Ele poderia ordenar uma última tentativa desesperada, mas no fundo sabia que seria inútil. Os humanos provaram ser muito mais perigosos do que qualquer um poderia imaginar. Com o coração pesado, Ishar baixou a arma e ergueu as mãos em sinal de rendição. Muito bem, humano, nos rendemos. O comandante humano assentiu, sua expressão ilegível. Então acabou. À medida que os tanques desligavam e a poeira começava a baixar, Ishar não conseguia afastar a sensação de que isso era apenas o começo. Os humanos mostraram sua força, sua capacidade de se adaptar e superar até mesmo as probabilidades mais intransponíveis, e enquanto o comandante iridiano estava em meio às ruínas de seu outrora poderoso posto avançado, ele percebeu com uma sensação desagradável que a galáxia havia subestimado grosseiramente o verdadeiro poder da humanidade, o avanço implacável da humanidade. A galáxia era uma vasta extensão de estrelas e civilizações, cada espécie acreditando ser o auge da evolução. Os iridianos, com sua tecnologia elegante e séculos de domínio, sempre se consideraram os árbitros da ordem galáctica. Mas à medida que a notícia da queda do Vale Greenstone se espalhava, rumores de medo começaram a circular entre o alto comando iridiano. Os humanos, aquelas criaturas primitivas e imprevisíveis, provaram ser muito mais formidáveis do que qualquer um poderia imaginar. Na Terra, a notícia da vitória no Vale Greenstone foi recebida com uma mistura de orgulho e determinação sombria. A humanidade sempre foi oprimida na galáxia, vista como uma espécie incipiente que ainda encontra seu caminho nas estrelas. Mas os acontecimentos em Greenstone enviaram uma mensagem clara. A humanidade era uma força a ser reconhecida e não seria subestimada novamente. Nas semanas que se seguiram, a liderança militar humana reuniu-se em segredo, planeando seus próximos movimentos com um nível de precisão e crueldade que apanhou até os seus próprios aliados de surpresa. Os tanques que dizimaram o posto avançado iridiano foram apenas o começo, um símbolo do que a humanidade poderia alcançar quando levada ao limite.
Nas entranhas de uma instalação militar secreta, engenheiros e cientistas trabalhavam dia e noite, refinando e aprimorando as antigas máquinas de guerra. Os tanques foram atualizados com o que há de mais moderno em inovação humana, camuflagem adaptativa, sistemas avançados de mira e blindagem reforçada que podiam resistir até mesmo às armas de energia mais poderosas. Mas mais do que as atualizações físicas, foi o espírito humano, a vontade inabalável de sobreviver e prosperar, que realmente impulsionou estas máquinas. A Operação Punho de Ferro está em andamento, anunciou o general Marcus Colley, um oficial experiente com reputação de assumir riscos ousados. Ele estava diante de um mapa holográfico da galáxia, seu olhar de aço fixo no próximo alvo, o mundo natal dos Iridianos. Mostramos a eles do que somos capazes. Agora é hora de seguir em frente e garantir que eles nunca se esqueçam. A sala estava repleta das melhores mentes que a humanidade tinha para oferecer, estrategistas militares, engenheiros e cientistas, todos trabalhando juntos com um único propósito: garantir o lugar da humanidade na galáxia. Eles conheciam os riscos, compreendiam os desafios que tinham pela frente, mas não hesitaram na sua determinação. Enfrentaremos todo o poder da frota iridiana, advertiu o almirante Linatoris, um veterano de inúmeras batalhas espaciais. Isto não será como o Greenstone. Eles estarão prontos para nós. O general Colley assentiu. Estou contando com isso. Também aprendemos com Greenstone, almirante. Os iridianos confiam na sua tecnologia, nos seus números, mas não nos compreendem. Eles não entendem que estamos dispostos a fazer o que for preciso. O plano era audacioso, beirando a imprudência, um ataque direto ao mundo natal dos Iridianos, o coração de seu império. Foi um movimento que consolidaria o lugar da humanidade como potência galáctica ou terminaria em um fracasso catastrófico, mas para os humanos não havia outra opção. O tempo de cautela acabou. A frota reuniu-se à sombra da lua da Terra, escondida de olhares indiscretos. Centenas de navios, antigos e novos, prontos para embarcar naquela que poderá ser a missão mais importante da história da humanidade. No centro da frota estavam os tanques, carregados em enormes porta-aviões, com os motores funcionando com potência mal contida. À medida que os preparativos finais eram feitos, o general Colley dirigiu-se às forças reunidas através de uma transmissão segura. Sua voz, calma e inabalável, enchia os centros de comando de cada nave. Hoje, estamos à beira de uma nova era. Os iridianos pensaram que poderiam nos dominar, nos quebrar, mas estavam errados. Somos humanidade e não nos curvamos a ninguém. Chegamos longe demais. Sacrificamos muito, para permitir que alguém nos tire o futuro. A galáxia aprenderá do que somos capazes, o que significa desafiar o impossível. A frota avançou, deslizando para o vazio do espaço com uma determinação silenciosa. A viagem ao mundo natal dos iridianos levaria dias, mas os humanos foram pacientes. Eles sabiam que a vitória não era apenas uma questão de velocidade ou poder, mas de estratégia, resiliência e capacidade de adaptação a qualquer situação. À medida que a frota se aproximava do seu destino, a tensão aumentava. As defesas iridianas eram formidáveis, uma rede de satélites, naves de guerra e escudos planetários que repeliram incontáveis invasores ao longo dos séculos. Mas os humanos tinham um plano. Um plano que dependia não apenas da força bruta, mas do elemento surpresa. No limite do sistema iridiano, a frota parou. Na nave de comando, o general Colley e o almirante Torres observaram o início da contagem regressiva final. O plano era simples na execução, mas complexo no timing. Um processo simultâneo e multifacetado como ataque que subjugaria as defesas iridianas antes que elas pudessem reagir totalmente. Todas as unidades, preparadas para o combate, ordenaram ao almirante Torres, sua voz cortando a tensão como uma faca. Nós treinamos para isso. Confie na sua formação. Confiem um no outro. E lembre-se, isso não se trata apenas de nós. É sobre o futuro da humanidade. O sinal foi dado e a frota avançou, rompendo as defesas externas com uma ferocidade que pegou os iridianos desprevenidos. Os tanques, mais uma vez, provaram ser a ponta de lança do ataque, esmagando as linhas inimigas com uma eficiência brutal.
Seus sistemas atualizados permitiram que eles navegassem pelo terreno traiçoeiro do mundo natal dos Iridianos, seus canhões destruindo fortificações que existiam há séculos, mas os Iridianos não estavam desprovidos de suas próprias forças. Sua frota, vasta e poderosa, enfrentou os humanos em uma batalha que iluminou o vazio do espaço com uma deslumbrante variedade de raios de energia, mísseis e explosões. Os céus acima da capital iridiana eram um redemoinho caótico de fogo e destruição, enquanto ambos os lados lutavam com tudo o que tinham. No chão, os tanques rolavam pelas ruas da capital iridiana, seus rastros esmagando a pedra antiga abaixo deles. As forças iridianas, embora bem equipadas, lutaram para conter o implacável avanço humano. Os tanques eram imparáveis, suas armaduras superavam até mesmo as mais avançadas armas iridianas. No coração do palácio iridiano, o imperador ficou horrorizado enquanto a batalha se desenrolava. Seu império, que existia há milênios, estava desmoronando diante de seus olhos. Os humanos, aquelas criaturas arrivistas, estavam à beira da vitória. Como isso pôde acontecer? O imperador sussurrou com a voz trêmula. Como eles poderiam ser tão poderosos? Mas não houve tempo para respostas. Os humanos haviam chegado aos portões do palácio, seus tanques se alinhando para o ataque final. O imperador, percebendo que seu tempo havia acabado, emitiu uma ordem final desesperada. Todas as forças restantes defendem o palácio. Não deixe que eles rompam as paredes. A última resistência do Império Iridiano estava prestes a começar. A resistência final dos Iridianos. Os portões do Palácio Iridiano, outrora um símbolo do seu poder inexpugnável, agora tremiam sob o ataque implacável das máquinas de guerra da humanidade. Os humanos tinham violado as defesas exteriores, e os tanques que outrora tinham sido ridicularizados como relíquias lideravam agora o ataque para derrubar um império que governara as estrelas durante séculos. Dentro do palácio reinava o caos. Soldados iridianos lutaram para montar uma defesa, suas fileiras outrora orgulhosas agora são uma massa desordenada de medo e desespero. O imperador, envolto em suas vestes cerimoniais, estava no centro da sala do trono, cercado por seus conselheiros. Seus olhos, antes cheios da certeza da superioridade de sua espécie, agora estavam nublados pelo pavor. Imperador, um de seus generais ofegou, sem fôlego devido à retirada apressada. Os humanos estão nos portões. São máquinas. Não podemos detê-los. O olhar do imperador endureceu. Nós somos os Iridianos. Governamos a galáxia há milênios. Não cairemos nas mãos desses bárbaros. Mas mesmo enquanto falava, o som dos canhões dos tanques ecoava pelos salões do palácio, cada explosão uma lembrança da força imparável que os trouxera até aqui. Os tanques humanos, modificados com tecnologia avançada e alimentados pelo espírito indomável de seus operadores, cortavam as defesas iridianas como uma foice corta o trigo. Fora do palácio, a batalha continuou. Os iridianos, percebendo que estavam à beira da aniquilação, lutaram com uma ferocidade nascida do desespero. Suas armas de energia cortavam o ar, tentando desesperadamente encontrar um ponto fraco na armadura humana. Mas os humanos aprenderam com cada encontro, adaptando e evoluindo suas táticas com uma velocidade que deixou os iridianos cambaleando. Liderando as forças humanas no terreno estava a capitã Sarah Reis, uma veterana da campanha do Vale Greenstone. Ela foi uma das primeiras a subir nos tanques antigos e agora estava na vanguarda do ataque mais ousado da humanidade. Mire nos portões do palácio, ela ordenou, com a voz calma apesar do caos ao seu redor. Atravessamos aqui e a cidade cai. Seu tanque, um M1 Abrams fortemente modificado, avançou com estrondo, seu canhão girando para travar nos enormes portões de pedra. Os outros tanques de sua unidade seguiram o exemplo, formando uma linha que se estendia pelos terrenos do palácio. Fogo! O comando foi dado e os tanques desencadearam a sua fúria. Os portões do palácio, feitos de uma liga considerada impenetrável, cederam sob o ataque. Seguiu-se uma segunda saraivada e, com um rugido cada vez mais profundo, os portões se estilhaçaram, lançando fragmentos de metal e pedra voando em todas as direções. Avancem! Gritou o capitão Reis, e os tanques avançaram, passando pela brecha e entrando no pátio do palácio.
Os defensores iridianos, apanhados entre os tanques que avançavam e os escombros das suas próprias defesas, reagiram com tudo o que tinham, mas estava claro que a batalha estava perdida. Dentro da sala do trono, o imperador podia ouvir os tanques se aproximando. As vibrações de seus passos abalaram os próprios alicerces do palácio. Seus conselheiros instaram-no a fugir para um dos postos avançados restantes, mas o imperador sabia que era tarde demais. Não, ele disse calmamente, sua voz cheia de uma amargura resignada. É aqui que tudo termina. As portas do palácio, maciças e ornamentadas, explodiram para dentro quando o tanque de chumbo irrompeu, os canhões ainda soltando fumaça da barragem. O capitão Reis, de pé na torre, olhou nos olhos do imperador, os dois líderes de suas respectivas espécies se encontrando em um momento de compreensão silenciosa. Imperador dos Iridianos, gritou a capitã Reis, com a voz amplificada pelos alto-falantes externos dos tanques. Seu reinado acabou. Rendam-se e poderemos acabar com isto sem mais derramamento de sangue. O imperador, com orgulho ferido, mas não quebrado, endireitou as vestes e deu um passo à frente. Seus conselheiros observaram em silêncio atordoado, sem saber o que seu líder faria. Você acha que pode ditar termos para mim, humano? O imperador respondeu, sua voz cheia de desafio. Você pode ter vencido esta batalha, mas nunca conquistará o espírito iridiano. O capitão Reis olhou-o com um misto de respeito e tristeza. Seu espírito é forte, imperador, mas o nosso também. Isso não precisa terminar em mais mortes. Podemos encontrar uma maneira de coexistir. O imperador hesitou, com a mente acelerada. Ele tinha visto a devastação causada pelos humanos, sentiu o medo que tomou conta de seu povo, mas também sabia que a rendição significaria o fim de tudo que seu império representava. Coexistência, o imperador cuspiu. Você fala de paz depois de ter destruído meu povo, meu mundo. Não pode haver paz entre nós. A capitã Reis suspirou, uma profunda cautela tomou conta dela. Não queríamos esta guerra, imperador, mas também não nos esquivaremos dela. A galáxia é grande o suficiente para ambas as nossas espécies, mas se você decidir continuar esta luta, saiba que faremos o que for preciso para sobreviver. Os olhos do imperador brilharam de raiva, mas por trás disso havia um lampejo de outra coisa. Talvez o reconhecimento da verdade em suas palavras, ou talvez apenas o esgotamento pelo peso de tantas batalhas perdidas. Antes que ele pudesse responder, o som de mais tanques entrando no pátio abafou qualquer outra palavra. Os humanos invadiram completamente o palácio e os últimos remanescentes da defesa oridiana desmoronaram sob seu avanço implacável. O imperador fechou os olhos, os ombros caindo. Muito bem, capitão Reis, não verei o meu povo ser mais massacrado. Morder. Renda-se, enquanto o silêncio caía sobre a sala do trono, quebrado apenas pelos sons distantes da batalha enquanto a notícia da rendição se espalhava pelas fileiras oridianas. As forças humanas, tendo alcançado seu objetivo, começaram a proteger o palácio, desarmando os restantes soldados oridianos e assumindo o controle dos sistemas de comunicação. O capitão Reis assentiu solenemente. Você fez a escolha certa, imperador. Garantiremos que seu pessoal seja tratado com respeito e dignidade. Mas saiba disso, a humanidade não se deixará ameaçar novamente. O imperador não respondeu, sua mente já vagava para os longos anos que viriam, anos que seriam preenchidos com reconstrução, com a tentativa de encontrar um lugar em uma galáxia que havia mudado para sempre. Enquanto os humanos protegiam o palácio, as estrelas acima do mundo natal de Oridiana brilhavam, uma testemunha silenciosa do fim de uma era. O Império Oridiano, uma vez que os governantes da galáxia caíram, e em seu lugar, um novo poder surgiu, forjado no fogo da diversidade, movido por uma vontade inquebrável de sobreviver. A galáxia nunca mais seria a mesma, o cálculo da humanidade. Com a rendição do Império Oridiano, a galáxia entrou em um período de calma inquietante. A notícia da capitulação do imperador se espalhou rapidamente, e muitos dos postos avançados e colônias restantes de Oridiana seguiram o exemplo, depondo as armas diante do avanço imparável da humanidade. No entanto, esta vitória trouxe não só alívio, mas também uma sensação de mau presságio entre os humanos.
Pois no tranquilo rescaldo da guerra, eles sabiam que as suas ações tinham mudado irrevogavelmente o equilíbrio de poder na galáxia. A capitã Sarah Reis, agora aclamada como uma heroína entre o seu povo, viu-se no centro de uma tempestade de debates políticos e éticos. A destruição das forças oridianas, embora necessária para a sobrevivência, deixou um gosto amargo na boca de muitos. Surgiram questões sobre o papel da humanidade na galáxia e se eles se tornaram exatamente aquilo que antes temiam. Uma força de destruição, temida e desprezada por outras espécies. À medida que a humanidade começou a consolidar o seu poder, representantes de outras espécies galácticas, que tinham observado o conflito com preocupação crescente, aproximaram-se do recém-formado Conselho Humano Galáctico. Eles vieram não como aliados, mas como observadores cautelosos, sem saber o que fazer com os recém-chegados que tão rapidamente desmantelaram um dos impérios mais antigos da galáxia. As câmaras do Conselho, localizadas no coração de Nova Genebra, a nova capital da Terra, fervilhavam de tensão quando ocorreu o primeiro encontro entre humanos e representantes da comunidade galáctica. A Câmara, uma impressionante estrutura de vidro e aço, simbolizava a ambição e a resiliência da humanidade, com as suas paredes revestidas com faixas representando momentos-chave da história da humanidade. O capitão Rei chamou a voz da multidão, cortando os murmúrios dos diplomatas reunidos. O orador era uma figura alta e esguia, com olhos cintilantes de pele azul que brilhavam fracamente. Embaixador Elara dos Serafins, espécie conhecida por sua diplomacia e sabedoria. Você pôs fim ao reinado de Oridiana, mas a que custo? A humanidade procura substituí-los como governantes da galáxia. Reis, de pé no centro da câmara, enfrentou o embaixador com uma expressão calma e comedida. Embaixador Elara, a humanidade não pretende governar a galáxia. Procuramos apenas garantir a nossa sobrevivência. Os Oridianos não nos deixaram outra escolha senão defender-nos e, ao fazê-lo, fomos forçados a confrontar a realidade da nossa situação. O olhar da embaixadora suavizou-se ligeiramente, mas ela prosseguiu. E o que dizer das outras espécies? Você estenderá sua mão em amizade ou eles também sentirão o peso de seu poderio militar se decidirem não se alinhar com você? Reis respirou fundo, seus pensamentos acelerados enquanto considerava como lidar com essa situação delicada. Compreendemos as preocupações da comunidade galáctica. Ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. O conflito com os Oridianos foi uma questão de sobrevivência, mas não temos nenhum desejo de impor a nossa vontade aos outros. Estamos dispostos a trabalhar com qualquer espécie que deseje paz e cooperação. Murmúrios de concordância e ceticismo ecoam pela Câmara. Alguns embaixadores assentiram pensativamente. Enquanto outros trocavam olhares inquietos, as cicatrizes da guerra ainda estavam frescas e a confiança não seria conquistada facilmente. Um representante do coletivo Kraton, uma espécie de guerreiros insetoides, deu um passo à frente. Sua voz estalava e zumbia enquanto ele falava, suas mandíbulas se movendo rapidamente. Os humanos provaram em sua força, mas a força por si só não conquista respeito. Deve ser temperado com sabedoria e honra. Seu povo obedecerá às regras da galáxia ou você traçará seu próprio caminho, independentemente das consequências. Reis encontrou seu olhar diretamente. A humanidade entende a importância das regras e da ordem. Vimos o que acontece quando a energia não é controlada. Não temos intenção de repetir os erros daqueles que vieram antes de nós, mas não comprometeremos a nossa segurança ou a segurança dos nossos aliados. Se for necessário abrir um caminho, será aquele que levará ao respeito e à compreensão mútuos, e não à dominação. A Câmara ficou em silêncio enquanto os representantes absorviam as suas palavras. A embaixadora Elora, após um momento de reflexão, falou novamente. Capitão Reis, as suas palavras são comedidas e as suas intenções parecem sinceras, mas as palavras por si só não curarão as feridas que foram infligidas. As ações falarão mais alto. A galáxia observará a humanidade de perto nos próximos anos. Reis assentiu, entendendo a gravidade da situação, e faremos o possível para provar que merecemos sua confiança. A humanidade enfrentou inúmeros desafios e aprendemos com cada um deles. Estamos prontos para trabalhar juntos para construir um futuro onde todas as espécies possam prosperar. Com a reunião encerrada,
Reis deixou a Câmara do Conselho, com a mente pesada com o peso das expectativas da galáxia. Ela sabia que o caminho a seguir seria longo e repleto de desafios. A humanidade emergiu vitoriosa, mas essa vitória teve um preço, a responsabilidade de provar que a sua ascensão ao poder não levaria à tirania da qual lutaram tanto para escapar. De volta à Terra, enquanto o sol se punha sobre Nova Genebra, Reis caminhava pelas ruas, refletindo sobre a jornada que trouxe ela e seu povo até este ponto. A cidade foi um testemunho da resiliência da humanidade, uma metrópole movimentada reconstruída das cinzas do velho mundo. No entanto, mesmo aqui, as cicatrizes da guerra eram evidentes. Os memoriais aos que caíram, aos veteranos que ainda carregavam as feridas físicas e emocionais da batalha, as lembranças de um passado que nunca poderia ser esquecido. Ao chegar ao limite da cidade, onde o horizonte se encontrava com as planícies abertas, Reis olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora, fora do alcance dos olhos humanos, havia incontáveis mundos, cada um com suas próprias histórias, suas próprias lutas. A galáxia era vasta e cheia de possibilidades, tanto boas quanto ruins. Reis sabia que o lugar da humanidade entre as estrelas ainda estava sendo escrito. Os conflitos que enfrentaram foram apenas o começo. O verdadeiro desafio residia no que viria a seguir, em provar que podiam ser mais do que conquistadores, que podiam ser construtores de um novo futuro, não apenas para si próprios, mas para todos os que partilhavam a galáxia com eles. E enquanto ela estava ali, com o céu noturno se estendendo diante dela, Reis fez uma promessa silenciosa. Qualquer que fosse o futuro, a humanidade iria enfrentá-lo com a mesma coragem e determinação que a trouxe até aqui. Eles não vacilariam, não voltariam. A galáxia lembrar-se-ia do dia em que a humanidade tomou o seu lugar entre as estrelas, e seria o início de um novo capítulo, que testaria os próprios limites do que significa ser humano. O legado da humanidade. Os anos que se seguiram à rendição iridiana foram um tempo de transformação para a humanidade e para a galáxia. À medida que a humanidade expandiu o seu alcance, estabelecendo novas colônias e forjando alianças com outras espécies, encontrou-se numa posição de influência que nunca tinha previsto. A espécie outrora isolada de um planeta atrasado tornou-se agora um ator central nos assuntos galácticos. Mas com este novo poder veio o desafio de definir o seu legado. A capitã Sarah Reis, agora uma oficial de alto escalão do Conselho Galáctico Humano, tornou-se o símbolo desta nova era. A sua liderança durante a guerra e os seus esforços diplomáticos posteriormente conquistaram o seu respeito e admiração em muitos mundos. No entanto, apesar de seu sucesso, ela permaneceu perfeitamente consciente da linha tênue que a humanidade percorreu. Entre ser uma força para o bem e uma ameaça potencial à própria paz que procuravam manter. Enquanto o conselho se preparava para outra sessão, Reis recebeu uma mensagem urgente de um posto humano remoto no limite do espaço conhecido. A mensagem foi breve, mas as implicações eram claras. Uma nova espécie exótica foi encontrada e suas intenções eram desconhecidas. Com as memórias do conflito iridiano ainda frescas, o conselho reagiu com um misto de cautela e preocupação. Reis sabia que este momento seria um teste à determinação da humanidade. Será que abordariam esta nova espécie com o mesmo medo e agressão que marcaram os seus primeiros encontros com os iridianos, ou encontrariam uma forma de quebrar o ciclo de conflito e desconfiança? A escolha era clara, mas o caminho a seguir não era nada simples. A sala do conselho estava cheia de expectativa quando a sessão começou. Representantes de várias colônias humanas e espécies aliadas tomaram seus assentos, todos os olhos voltados para Reis enquanto ela se adiantava para falar à Assembleia. Estimados membros do conselho, ela começou, com a voz firme e calma. Estamos numa encruzilhada. Uma nova espécie fez contato com um dos nossos postos avançados e temos uma decisão a tomar. Nós os abordamos como potenciais aliados ou como inimigos? As nossas ações nos próximos dias moldarão o futuro do nosso povo e da galáxia como um todo. Um murmúrio de concordância percorreu a Câmara, mas também houve vozes dissidentes. Alguns representantes, ainda assombrados pelos horrores da guerra iridiana, defenderam uma demonstração de força, acreditando que só a força poderia garantir a sobrevivência da humanidade. Outros, incluindo muitas das espécies aliadas, defenderam a diplomacia e a cooperação, alertando que outra guerra poderia ter consequências catastróficas.
Reis ouviu cada argumento com atenção. Com a mente pesando os riscos e benefícios de ambas as abordagens, ela sabia que a decisão não seria só dela, mas também entendeu a importância de definir o tom certo desde o início. A força é necessária, reconheceu Reis, mas deve ser temperada com sabedoria. Não podemos permitir que o medo dite nossas ações. Esta nova espécie, quem quer que seja, pode ser tão cautelosa conosco como nós somos deles. Se os abordarmos com as mãos abertas em vez de com os punhos cerrados, poderemos encontrar uma forma de coexistir pacificamente. Mas se respondermos com hostilidade, corremos o risco de desencadear um conflito que poderá engolir-nos a todos. Sua palavra língua no ar, ressoando com aqueles que viram a devastação da guerra em primeira mão. A sala ficou em silêncio enquanto os membros do conselho consideravam as implicações da sua escolha. Finalmente, a embaixadora Elara dos Serafins levantou-se, a sua presença serena chamava a atenção. O capitão Reis está certo. Todos sofremos com a violência e a destruição do passado. Mas se quisermos construir um futuro em que vale a pena viver, temos de aprender a confiar uns nos outros, mesmo face à incerteza. Não repitamos os erros do passado. Vamos abrir um novo caminho, que conduza à compreensão e à cooperação. A Câmara explodiu em aplausos e a decisão foi tomada. A humanidade alcançaria as novas espécies, oferecendo uma mensagem de paz e amizade. Foi uma jogada ousada, que acarretava riscos. Mas foi também uma declaração da intenção da humanidade de ser uma força para o bem na galáxia. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos, pois um enviado diplomático foi reunido para fazer contato com a nova espécie. Reis, escolhida para liderar a missão, sentiu uma mistura de entusiasmo e apreensão ao embarcar na elegante nave estelar de última geração que a levaria ao desconhecido. A viagem até ao posto remoto demorou vários dias, durante os quais Reis e a sua equipe analisaram todos os dados disponíveis sobre as novas espécies. As informações eram escassas, varreduras de seus navios, comunicações interceptadas em um idioma desconhecido e relatórios vagos do pessoal do posto avançado. Mas uma coisa era clara, esta espécie era avançada, possivelmente ainda mais que a humanidade. À medida que a nave se aproximava do ponto de encontro designado nesse ponto, Reis respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. A tripulação estava em alerta máximo, com os olhos grudados nos sensores enquanto procuravam por quaisquer sinais das naves alienígenas. Capitão, estamos captando um sinal, informou o Tenente Carter, oficial de comunicações da nave. É uma transmissão repetida, mas não conseguimos decifrá-la. Parece ser algum tipo de saudação. Remende isso, ordenou Reis, com o coração batendo forte no peito. A ponte foi preenchida com uma série de tomos melódicos e padrões rítmicos, diferentes de tudo que Reis já tinha ouvido antes. Era ao mesmo tempo belo e estranho, uma linguagem que parecia transcender as palavras. Podemos responder? Reis perguntou. Estamos trabalhando nisso, respondeu Carter. A equipe de linguística está analisando os padrões. Pode levar algum tempo. Reis assentiu, entendendo que este era apenas o começo de um processo longo e delicado, mas ela estava determinada a levá-lo até o fim, por mais desafiador que fosse. À medida que a nave se aproximava da fonte do sinal, a tripulação finalmente avistou as naves alienígenas. Eles eram diferentes de qualquer nave que a humanidade já havia encontrado antes, estruturas graciosas e de aparência orgânica que pareciam pulsar com luz e energia. A visão foi inspiradora e humilhante, um lembrete de quão vasta e diversa a galáxia realmente era. Abra um canal. Reis ordenou, com a voz firme. Vamos mostrar a eles quem somos. As comunicações do navio ganharam vida quando Reis começou a falar, suas palavras cuidadosamente escolhidas para transmitir uma mensagem de paz e boa vontade. Para os seres desta nova espécie, sou a capitã Sarah Reis do Conselho Galáctico Humano. Viemos em paz, buscando compreender e aprender uns com os outros. Oferecemos a nossa mão em amizade, na esperança de que possamos construir um futuro juntos. Por um longo momento, houve silêncio. A tensão na ponte era palpável enquanto todos esperavam por uma resposta. Então,
Lentamente, as naves alienígenas começaram a se mover, formando um padrão que parecia quase uma dança, um gesto de comunicação, talvez até um sinal de aceitação. Um sorriso apareceu nos cantos da boca de Reis quando ela percebeu que eles haviam dado o primeiro passo em direção a um novo capítulo na história da humanidade. A galáxia era vasta e cheia de incógnitas, mas com coragem, sabedoria e vontade de estender a mão aos outros, a humanidade poderia construir um lugar não apenas como conquistadores, mas como construtores de um futuro melhor. Um novo amanhecer, o encontro com as novas espécies marcou um ponto de viragem, não só para a humanidade, mas para toda a galáxia. Enquanto as naves alienígenas aceitavam graciosamente a oferta de paz da humanidade, a galáxia testemunhou um raro momento de unidade. Esta nova espécie, que passou a ser conhecida como Elori, possuía uma cultura rica em conhecimento e uma profunda compreensão do universo, superando tudo que a humanidade já havia encontrado. Nos dias que se seguiram, a capitã Sarah Reis liderou as primeiras trocas diplomáticas entre os humanos e os Elori. Os Elori eram diferentes de qualquer espécie que a humanidade já havia encontrado, altamente inteligentes, com uma linguagem complexa que era tanto música quanto fala. Os seus navios e tecnologia, embora muito diferentes das humanidades, não foram construídos para a guerra, mas para a exploração, a ciência e a preservação da vida. Esta descoberta trouxe uma onda de alívio e esperança por toda a galáxia, à medida que os temores de outro conflito brutal começaram a desaparecer. O Conselho Galáctico Humano, juntamente com representantes de espécies aliadas, reuniu-se para discutir como abordar esta relação recém-descoberta. Foi uma situação delicada. Apesar da natureza pacífica dos Aelori, o potencial para mal-entendidos ou conflitos culturais era elevado. No entanto, houve também uma oportunidade sem precedentes de aprender, de crescer e de aprofundar as ligações entre as espécies na galáxia. Reis, que se tornou uma figura de confiança não apenas entre os humanos, mas também entre os Serofins, o dragão e outras espécies aliadas, foi nomeado embaixador oficial dos Aelori. Era uma responsabilidade assustadora, mas ela aceitou com determinação e um profundo senso de pureza. Pose. A galáxia estava numa encruzilhada e as escolhas feitas agora definiriam seu futuro. Enquanto os preparativos eram feitos para uma cúpula histórica no mundo neutro de Valoria, Reis e sua equipe trabalharam incansavelmente para construir uma base de confiança com os Aelori. Através de histórias compartilhadas, música e intercâmbios culturais, as duas espécies começaram a se entender. Os Aelori, com o seu conhecimento avançado do cosmos e a sua filosofia de harmonia, ofereceram à humanidade novas perspectivas sobre a vida, o universo e o seu lugar nele. O Como em Valoria foi um espetáculo diferente de qualquer outro que a galáxia já tivesse visto. Delegados de dezenas de espécies reuniram-se num vasto salão, com paredes adornadas com símbolos de paz e unidade. A atmosfera estava eletrizante de expectativa enquanto Reis estava diante da Assembleia, preparando-se para fazer um discurso que daria o tom para esta nova era. Senhoras e senhores, estimados representantes da galáxia. Reis começou, sua voz ressoando pelo corredor. Hoje estamos no limiar de um novo amanhecer. Temos diante de nós uma oportunidade de ultrapassar as divisões e conflitos do passado para forjar um futuro baseado no respeito, compreensão e cooperação mútuos. Ela fez uma pausa, seu olhar varrendo os rostos das pessoas reunidas. Os Elori nos mostraram que o universo é muito mais rico e complexo do que jamais imaginamos. Abriram os nossos olhos para novas possibilidades e novas formas de pensar, mas, mais do que isso, lembraram-nos da nossa responsabilidade partilhada de proteger e preservar o delicado equilíbrio da vida através das estrelas. Enquanto Reis falava, ela sentia o peso da história pesando sobre seus ombros. Ela pensou em todos os sacrifícios que foram feitos para chegar a este momento, nas batalhas travadas, nas vidas perdidas, nas lutas enfrentadas, mas também pensou no incrível potencial que estava por vir. A galáxia, outrora fraturada pela guerra e pela desconfiança, tinha agora a oportunidade de sarar, de crescer e de construir algo verdadeiramente extraordinário. A nossa força não reside nas nossas armas ou na nossa tecnologia, mas na nossa capacidade de nos unirmos, de aprendermos uns com os outros e de construirmos um futuro melhor para todos. Abracemos este momento, não como conquistadores, mas como parceiros, como exploradores, como guardiões da galáxia.
O salão explodiu em aplausos, o som ecoando pela câmara como uma onda de esperança. Reis sentiu uma onda de emoção ao recuar, permitindo que os aplausos a inundassem. Isto foi mais do que apenas uma vitória diplomática. Foi o início de um novo capítulo na história da galáxia. Um capítulo definido não pelo conflito, mas pela cooperação e pelo propósito partilhado. Nos meses e anos que se seguiram, a humanidade e os Elori trabalharam juntos para explorar os confins da galáxia, desvendando seus segredos e descobrindo maravilhas que estavam escondidas há milênios. Eles desenvolveram novas tecnologias que melhoraram a vida de todas as espécies, compartilharam conhecimentos que fizeram avançar a ciência e a medicina e forjaram laços de amizade que transcenderam as fronteiras de raça, cultura e origem. Os Iridianos, que já foram os maiores adversários da humanidade, também encontraram um lugar nesta nova ordem. Humilhados pela sua derrota e inspirados pelo exemplo da humanidade, procuraram a redenção contribuindo para o esforço coletivo. Através da cooperação e colaboração, os Iridianos começaram a reconstruir a sua sociedade, esforçando-se para deixar para trás o seu passado agressivo e abraçar um futuro de paz. Para a capitã Sarah Reis, a jornada foi longa e árdua, mas também profundamente gratificante. Ao olhar para as estrelas da ponte de seu navio, agora um explorador e não um guerreiro, ela sentiu uma profunda sensação de satisfação. A humanidade percorreu um longo caminho desde os dias do primeiro encontro com os Iridianos, e embora o caminho a seguir ainda tivesse seus desafios, não havia dúvidas em sua mente de que eles estavam no caminho certo. A galáxia era vasta, cheia de mistérios e maravilhas ainda a serem descobertas, mas com aliados como os Elori e as outras espécies que encontraram ao longo do caminho. Dessa forma, a humanidade não estava mais sozinha no enfrentamento desses desafios. Juntos, continuariam a explorar, a aprender e a construir um futuro que honrasse o legado de tudo o que viria antes. Enquanto a nave navegava pelas profundezas do espaço, Reis permitiu-se um momento de reflexão. A jornada estava longe de terminar, mas a cada novo amanhecer, a humanidade levantar-se-ia para enfrentar quaisquer desafios que se avizinhassem, guiada pelos princípios da unidade, da cooperação e da crença duradoura de que, juntos, poderiam alcançar qualquer coisa.